Aleluia. Que a Shalom de Yoshua esteja com cada um dos irmãos. Estava ali no meu banco, ouvindo o Hudson falar aqui no começo da reunião que não era capacitado de tomar conta desse trabalho. Saul disse a mesma coisa para Chamunhá. Quando Chamunhá, ali o povo de Elshuru pediu para ter um rei, para que cuidasse dele, porque os demais reis estavam matando muito o povo do Eterno. E como eram os profetas que cuidavam, então eles queriam um rei de toda maneira ali, para ter proteção, não confiando no Eterno, mas confiando no homem, porque assim eles estavam pensando. Então Chamunhá disse para Saul, por ser da tribo de Benjamim, a tribo menor que tinha, ele disse: mas eu sou da tribo de Benjamim, menor tribo que tem, logo eu estou na frente desse povo, de tomar conta desse povo. E Chamunhá disse assim: enquanto temer o Eterno, enquanto confiar no Criador, ouvir o que o Eterno te mandar e fazer, o Eterno vai contigo. Mas enquanto você desobedecer... E Saul, ele teve uma trajetória pequena, porque ele desobedeceu. Ele deixou o orgulho entrar dentro do seu coração, deixou a vaidade entrar dentro do seu coração, na sua vida. E o fim, todos os irmãos conhecem. Mas o Eterno, ele sempre capacita alguém para estar no lugar, para cuidar do povo dele, sempre. Aqui não vai ser diferente. Nosso Rei Jair nos ensinou muito. E na última semana, antes dele partir, eu tive aqui com ele, e ele falou muito sobre instruir, me instruiu bastante sobre como estar na direção de uma comunidade, de como falar com os irmãos, como instruir com os irmãos, por conta dos jovens, como eu estava com esse trabalho dos jovens. Ele me ensinando bastante coisa, desde o encontro, na verdade, no encontro de Jataí, ele conversou bastante comigo ali, e aqui também ele estava sempre falando sobre isso para mim, como administrar uma comunidade. E o Eterno escolheu Davi, um menino que temia o Eterno, que confiava no Criador. E dependendo do que acontecia, mesmo quando ele errou, ele pediu perdão e o Eterno concedeu ali o perdão a ele. Mas chegou o seu filho, Salomão. Davi, ele foi um grande rei ali para aquele povo. Aquele povo ali, ele confiava muito em Davi, porque Davi protegeu muito eles, de tudo, de todos os reis, de todas as coisas. Davi aproximou eles do Eterno, Davi fez com que a casa do Eterno fosse feita através de Salomão, quando ia entrar ali na frente, porque o Eterno, Davi queria construir o templo ali, para que seja a casa do Eterno, mas o Eterno pediu para ele não construir, porque Davi era um homem que ele teve muitas guerras, então ele teve muito sangue derramado na sua mão. Mas quando o Eterno falou que ia ter sucessor como Salomão, Davi, ele aconselhou seu filho a levantar o templo de Salomão. Quando Salomão pegou a responsabilidade de comandar o povo de Elshuru, ele ficou com muito medo. Então, o que ele fez? Ele foi orar ao Eterno e pedir sabedoria para administrar aquele povo ali e continuar administrando. E o Eterno assim concedeu, porque o Eterno perguntou a ele: o que tu queres? Ele disse: sabedoria. Porque se o Eterno chegar hoje aqui para nós e perguntar: Maudes, o que tu queres? Mão Hugo, Mão Tiago, Mão Gerson, Mão André, ou para mim, o que tu queres? Será que nós responderia que o Eterno nos desse sabedoria para administrar uma comunidade? Temor para que a gente continuasse aqui? Zelo para que a gente continuasse a comunidade em zelo? Porque se a gente pedir isso, o Eterno vai nos dar. Ele vai nos dar sabedoria, vai nos dar zelo, temor da sua palavra. Porque se a gente confiar no Eterno, verdadeiramente Ele vai nos dar. E Salomão, assim que o Eterno deu ali a sabedoria para ele, chegou a seu primeiro ato de ter que julgar uma causa. 2 mães chorando por um filho. E no meio daquele povo ali, desconfiando dele, achando que ele não tinha capacidade de comandar ali. Aqui o Mouso vai sofrer isso. Vai ter muitos irmãos achando que não tem capacidade de comandar essa comunidade, de continuar aqui esse trabalho do Eterno, como nosso rei fez, igual ele não teve. Mas se a gente confiar no Eterno,
temer essa palavra, andar em espírito e em verdade, a gente vai seguir em frente. Quando chegou as duas mães ali e Salomão observando aquelas pessoas falando, acho que foi muito difícil naquele momento para ele. Mas ele teve calma, confiou no Eterno. E chamou um dos homens ali, um dos soldados, e mandou cortar aquele bebê no meio. Quando mandou cortar, uma das mulheres falou, não mate não, pode entregar para ela, pode entregar. E ali ele viu que quem era a mãe daquele bebê. Então ele entregou o bebê para a verdadeira mãe, não para aquela que não era. Irmãos, se a gente confiar no Eterno, temer essa palavra, a obra continua. A obra continua. Hoje eu vi que muitos irmãos saíram, principalmente pro lado dos homens. O Haroé não está aqui, mas ele deixou aqui algo muito importante, guardar o nosso pé na casa do Eterno. Num dia de frio, acho que era bom os irmãos ficar um pouco mais sentados, quietinho, para que não saísse. O André ele deixou um ensinamento aqui para que as crianças não saíssem lá e fizessem bagunça lá no fundo. Então ele pediu para que os pais acompanhassem seus filhos lá, principalmente as crianças pequenas, acompanhassem até lá no final. Até lá no banheiro, beber água, alguma coisa. Mas parece que os pais saem 5, 6 vezes com eles. Várias vezes. Porque se o filho tiver com problema de alguma coisa, tem que usar fralda. Alguma coisa tem que fazer. Então a gente tem que tomar cuidado. E principalmente quando alguém estiver aqui, não rir, não brincar, não dar risada. Aqui não é num stand-up. O Espírito do Eterno anda em nosso meio aqui. O Espírito do Eterno está aqui no nosso meio. E lembrar sempre as irmãs. Quer contar um testemunho? Apenas conta um testemunho e louva o Eterno. Nosso Haroé Jair sempre nos ensinou. Se as irmãs tiverem alguma dúvida sobre trazer alguma palavra aqui, pergunta. Tem 6 obreiros aqui para ensinar a irmã naquilo que ela precisa. 6 obreiros. Em 2 Coríntios fala bastante sobre que irmã não é para presidir aqui na frente. E ainda continua irmãs vindo aqui e presidir aqui na frente. Não é porque o nosso Haroé partiu que agora as coisas vão mudar. Ah, não, agora está na mão do nosso irmão Hudson. Ah, não, a gente vai poder pregar aqui na frente. Não. Chega, conta seu testemunho, fala, pede oração, mas senta no seu banquinho, ser sucinto, conversar. Gente, conversar na reunião, a gente precisa ter temor, a gente precisa ter modos. E muitos irmãos conversam demais aqui na reunião. Vamos ter um pouquinho mais de reverência. Vamos ter um pouco mais de reverência, mais temor, mais de zelo. Porque lembre-se, não é porque o Haroé Jair não está aqui que a palavra não vai sair aqui no meio de nós. Vai continuar saindo. Seja por mim, seja pelo irmão Hudson, pelo Hugo, pelo Tiago, pelo Gerson, pelo André. Vai continuar saindo. Então vamos temer essa palavra. Vamos temer. E espero que na próxima semana os irmãos saiam menos. O bom é que nem saísse. Porque eu tenho certeza aqui que ninguém tem problema de urina. A não ser que às vezes naquele dia você tiver com uma dor de barriga, alguma coisa, ou passando mal, a gente vai entender. A gente vai compreender. A gente não vai fazer o irmão segurar aqui na marra. Mas os irmãos que têm seus filhos pequenos, vai lá no banheiro antes. Ô meu filho, vem cá, antes de começar a reunião, vou te levar no banheiro, faz o que você tem que fazer. Você não vai sair. Senta ali. Se começar a sair, usa a fralda. Se precisar de fralda, fala com os obreiros aqui que ainda dá um jeito de comprar fralda e coloca no seu filho. Vamos tomar cuidado, gente, com essa obra. Sempre zelo, com tudo. Desde a portaria, quem está na portaria, desde quem está abrindo trabalho e de todos nós. Porque se todos nós tivermos essa comunhão em espírito, a palavra do Eterno sempre vai sair no nosso meio aqui. Como eu tenho sempre instruído os jovens, sempre tenho falado para eles. Senta, escuta a palavra do Eterno, aprende alguma coisa, guarda a palavra do Eterno dentro do seu coração, para que o Eterno te ensine, te mostre. Porque às vezes você fala, mas o Eterno não fala comigo. É claro, você só conversa, você só pensa em 1001 coisa e esquece da palavra do Eterno. Porque a gente tem, de 7 dias, um dia a gente vem congregar aqui. E às vezes a gente vem só para conversar, bater papo. Então vamos pedir para que o Eterno nos ajude, nos guarda. E peço que os irmãos orem por mim, pela minha esposa, pela minha casa. E vamos orar um pelos outros. Principalmente, ora pelos obreiros. Ora por cada um dos obreiros. Nós precisamos muito das orações. Essa semana, eu até, nas minhas orações, foi Eterno. Me dá o espírito do Haroé Jair na minha vida, assim, dobrado, igual...
Porque eu lembrei muito de Eli com Elichave, que quando ele falou assim para Elichave que onde você for, cuide para que quando eu for levado, para que o meu espírito seja tomado sobre você. E assim aconteceu com Elichave. E Elichave, quando teve ali, pegou aquela capa ali de Elia, ele colocou ali, quando ele voltou para bater nas águas ali, que ele bateu aquela capa, aquela água abriu ali para ele passar, ele viu que o espírito de Elias estava com ele. Então, assim que o espírito do nosso Jair esteja no nosso meio, no meio dos obreiros aqui, para que a gente sempre traga essa palavra, essa mensagem, no nome do Sagrado de Yeshua. Agradeço pela oportunidade, em nome de Yeshua Mashiach.